Bom dia, galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos trabalhar com adição e subtração entre frações com denominadores diferentes. Então olha o exemplo 1 aqui, ele pede para a gente realizar as operações entre as frações a seguir, simplificando se possível. Então eu vou realizar as operações. Quando for possível, eu vou simplificar. O que é simplificar? Nós já fizemos isso. É obter a fração irredutível. Aquela fração que eu divido de cima por um número, divido de baixo pelo mesmo número, chega num momento que não tem como mais fazer isso, aí eu realizei a simplificação por completo. Mas isso é quando for possível, porque tem casos que não é. Tem casos que a fração ela já está na forma irredutível. Agora, o que acontece? A adição e a subtração entre frações com denominadores diferentes, ela implica uma série de coisas, uma série de fatores que eu tenho que seguir. Primeiro, quando os denominadores são iguais, a adição e a subtração ela é muito simples, muito simples. Só para vocês terem uma ideia, se eu tiver 2/8 mais 5/8, os denominadores, que é a parte de baixo, são iguais, então basta eu repetir eles e somar os numeradores, que é a parte de cima. 2 mais 5, 7. O meu resultado fica 7/8. Bem tranquilo, pessoal. O mesmo acontece na subtração. Repete o denominador e subtrai os numeradores, que é a parte de cima. Quando os denominadores são diferentes, não tem essa questão do repetir. Por quê? Qual que eu vou repetir? Eles não são iguais, eles são diferentes. Eu vou repetir o primeiro? Eu vou repetir o segundo? Não. Eu posso somar eles também? Também não posso. Então tem um processo que eu sigo para resolver isso daqui e tem um outro processo que eu posso fazer que torna muito mais simples a resolução. Então o que acontece? Eu posso fazer do modo que eu tiro o MMC dos denominadores, vou obter um denominador novo, vou dividir o novo pelo antigo e multiplicar o resultado pelo de cima. Aí eu faço a mesma coisa com a segunda fração e depois eu somo elas. E aí o denominador eu só repito porque vai ter só ele. Agora, tem como eu igualar esses denominadores através de frações equivalentes, que nós já estudamos. Nós já estudamos isso. Aí o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, é assim, ó, funciona da seguinte forma. Se eu pegar o primeiro denominador, que é 5, e multiplicar pelo segundo denominador, que é 7, o meu resultado vai dar 35. Então o que acontece? Eu tenho que tentar fazer o meu denominador virar 35. Então eu vou fazer dessa seguinte forma. De acordo com isso, pessoal, a primeira fração para o meu denominador, que é o de baixo, virar 35, eu tenho que multiplicar ela por 7. Porque 5 vezes 7 dá 35. Mas aí não é multiplicar só o denominador. Tem que ser o numerador também, para que a fração seja equivalente, para que ela não mude o seu valor. E aí eu tenho 3 vezes 7, e embaixo 5 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21, 5 vezes 7 dá 35. Beleza. Agora vem mais a segunda fração. A segunda fração eu tenho que tentar fazer o denominador virar 35 também, o denominador que é 7, e para isso eu tenho que multiplicar por 5. Então vem 2 vezes 5, 7 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 5, 35. Beleza, agora os denominadores são iguais. Eu tenho 21/35 mais 10/35. Quando os denominadores são iguais, igual nós fizemos aqui em cima, eu repito esse denominador, que é 35, e realizo a soma. 21 mais 10 dá 31. E aí eu cheguei no meu resultado final, porque aqui não é possível a simplificação.
O 35 ele divide por 5, ele divide por 7, ele divide por ele mesmo, mas o 31 não divide por nenhum desses números. Então não tem como simplificar. Aqui eu cheguei no meu resultado final. Então aqui, pessoal, de acordo com a outra opção que nós tínhamos de resolução, essa opção ela é muito mais fácil. Ela é muito mais fácil, não tem nem comparação. Só para vocês verem como que é a outra resolução. Eu tenho lá 3/5 mais 2/7. Eu teria que tirar o MMC de 5 e 7. Aí eu vou aqui para a divisão. Divide por 5, que dá 1. Repete o 7. Divide por 7. Aqui repete o 1. 7 dividido por 7 dá 1. Multiplica os fatores aqui. 5 vezes 7, 35. Então, meu MMC de 5 e 7 é 35. Aí eu faço o seguinte. Pego o denominador novo, vou dividir pelo antigo e multiplicar o resultado pelo numerador. 35 dividido por 5 dá 7, 7 vezes 3, 21. Mais, aqui a mesma coisa, divide e multiplica pelo de cima. 35 dividido por 7 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. Só tem um denominador, então mantém ele. E realiza a soma dos numeradores, 21 mais 10, 31. Então, o resultado 31, 35 avos, dá o mesmo, tá vendo? Então, tem essa opção que é muito mais complexo, de tirar o MMC, de dividir o denominador novo pelo antigo, multiplicar o resultado pelo de cima. Eu posso fazer isso, que é obter frações equivalentes com o mesmo denominador, e aí fica muito mais fácil, beleza? Mas quem quiser fazer desse jeito aqui, fica à vontade. Letra B, 5/6 menos 2/8. O que acontece? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um denominador que é 6 e multiplicar pelo outro que é 8. 6 vezes 8, 48. Então, o que eu tenho que fazer? Obter duas frações, uma equivalente a essa, outra equivalente a essa, que o denominador seja 48. Então é assim, pessoal. Para obter uma fração equivalente à primeira, para o denominador ser 48, eu tenho que multiplicar por 8. Por quê, pessoal? Porque eu fiz aqui, ó, 6, aqui embaixo é 6, e eu sei que é 6 vezes 8, que dá 48. Então eu vou multiplicar por 8 aqui em cima, e vou multiplicar por 8 aqui embaixo. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. Beleza. Agora é a segunda fração, né? Menos. A segunda fração eu tenho que obter uma fração equivalente a ela, que o denominador seja 48, o denominador é 8, e eu vi aqui, ó, que 8 multiplicado por 6, que é 48. Então eu tenho que multiplicar ela por 6, tanto o numerador como o denominador. 2 vezes 6, 12. 8 vezes 6, 48. E agora, pessoal, denominadores iguais, repete, 48, e subtrai os numeradores. 40 menos 12 dá 28. Professor, aqui eu não terminei, diferente da primeira, porque dá para simplificar. Posso dividir por 2. 28 dividido por 2, 14. 48 dividido por 2, 24. Posso dividir por 2 novamente. 14 dividido por 2, 7. 24 dividido por 2, 12. Aqui eu cheguei na fração irredutível, porque o 7 ele só divide por ele mesmo e o 12 não divide por 7. Então cheguei na fração irredutível, lembrando que o exercício pediu para simplificar, se possível, beleza? Simplificando a fração se possível. Então aqui eu cheguei no resultado da letra B. Eu poderia fazer desse jeito se eu quisesse, mas assim é muito mais simples. Exemplo 2. Renato gosta muito de ler. Ele está lendo no momento um livro da saga Harry Potter, sendo que num dia ele leu 2/5 e no outro dia ele leu 2/4 do livro. Quanto do livro falta para ele ler? Então isso aqui já é uma situação problema que eu tenho que interpretar, né? Uma série de cálculos que eu preciso fazer aqui. Vamos interpretar uma parte
por vez. Ele está lendo esse livro, ele dividiu o livro em partes, ele leu no primeiro dia 2/5 do livro, no segundo dia ele leu 2/4, e aí está faltando um pedaço ainda para ler, eu tenho que descobrir qual a fração que representa isso que falta. Primeira coisa que eu vou fazer é a adição das partes que ele já leu. Então ele leu 2/5 em um dia, mais 2/4 em outro dia. Então, a primeira parte que eu vou fazer é isso, essa adição aqui, tá bom? Vou separar isso daqui para não confundir, tá? Então é o seguinte, pessoal, primeira coisa, é uma adição com frações de denominadores diferentes. Então eu vou multiplicar os denominadores. 5 da primeira vezes 4 da segunda, 5 vezes 4, 20. Então eu tenho que obter duas frações com o denominador 20. A primeira fração, o denominador é 5, e eu percebi que o 5 ele tem que multiplicar por 4 para que o resultado seja 20. Então ela eu vou multiplicar por 4, a primeira fração. Beleza? Tanto aqui como aqui. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Beleza. Multipliquei por 4, obtive isso. Agora vem a segunda fração. A segunda fração é o seguinte. Eu vou fazer uma multiplicação para que o denominador seja 20, o denominador dela é 4. Eu observei que o 4 ele tem que multiplicar por 5 para dar 20. Então eu vou multiplicar ela por 5. Então eu tenho 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20, que é uma somatória. Agora, pessoal, os denominadores são iguais, 20. Nós repetimos e realizamos a soma, 8 mais 10, 18. Beleza? Aqui, para eu descobrir quanto que falta, é muito simples. Por quê? Ele já leu 18 20avos do livro. A gente basta fazer uma conta de frações aqui, de subtração, de frações com denominadores iguais, que aí a gente descobre esse resultado. Eu vou utilizar essa resposta aqui. No caso, ele dividiu o livro em 20 partes e leu 18. Então fica assim, para ele ler o livro todo, se ele divide o livro em 20 partes, ele tem que ler as 20. Eu vou subtrair pelo tanto que ele leu, 18 20avos. Subtração de frações com denominadores iguais, repetimos o denominador, subtraímos os numeradores 20 menos 18, 2. Então é o seguinte, pessoal, muito simples, que é uma coisa que a gente nem precisava fazer esse cálculo, eu fiz para vocês verem. Se de 20 partes do livro ele leu 18, está faltando apenas 2 para ele terminar de ler. Então a fração que representa o que falta para ele terminar de ler esse livro é 2 20avos. Aqui nós finalizamos a nossa videoaula, vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição para esclarecer. Não se esqueça dos cuidados básicos, lavar as mãos, utilizar álcool 70, que é muito importante, seja álcool gel, seja álcool líquido, e o distanciamento. Fique com Deus, um abraço, até a próxima.